Fala galera, eu sou Alessandro Boia, sou jornalista e apresentador de televisão e também sou um amante de voleibol. Mas para falar assim, que eu sou fã, eu só gosto, assim, só acompanho voleibol, também sou formado em educação física. Antes de eu atuar como comunicador, eu fiz faculdade de educação física e atuei durante algum tempo como treinador de voleibol focado na base. Eu trabalhei com garotas entre 15 e 19 anos, algumas com passagem pelas seleções brasileiras de base. Não deu certo a minha carreira como voleibol, não era o meio que eu acabei gostando de trabalhar, mas gosto muito do esporte, me preocupo muito com a renovação do esporte no Brasil. Para você que gosta também de voleibol, fica preocupado aí, né, com a continuidade do sucesso nas nossas seleções, tanto masculina quanto feminina, então já mando você aqui para a gente bater um papo sobre renovação no voleibol brasileiro. No voleibol masculino, a gente percebeu aí que existiu uma renovação, ou pelo menos a renovação começou a acontecer depois de um período onde a seleção sofreu muito, principalmente com a ausência de ponteiros. Os ponteiros mais antigos, que foram muito campeões aí com a seleção, como Giba, Dante, eles se aposentaram e nós não tivemos aí uma substituição à altura. Esse problema parece estar resolvido agora. O Lucarelli em alta performance, a afirmação do Douglas Souza e a chegada aí do Leal com a sua naturalização a partir deste ano de 2019. Então o problema nas posições mais frágeis está resolvido, está mais ou menos contornado e também teve mudança de técnico, o que de alguma forma impacta na renovação. Então a gente vai concentrar aqui, conversar sobre a renovação no voleibol feminino, que é a parte mais crítica da renovação, pelo menos neste momento a seleção brasileira sofre aí para poder fazer essa transição de uma geração para outra. Eu vou dividir o meu tema de renovação do voleibol, sobre o voleibol feminino, em 3 tópicos. O primeiro tópico é o que eu vou chamar assim de para que a renovação aconteça de maneira efetiva e que tenha sucesso, é necessário aí que tenha uma cabeça por trás dessa renovação. Não só um trabalho dentro de quadra, mais tático, mais técnico, mas também um trabalho na gestão. Muito semelhante aí com a gestão de RH das empresas, que foca no desenvolvimento das pessoas, ou nos trabalhos de coach, que são feitos agora, assim, onde profissionais dão consultoria de carreira para outros profissionais, ajudando aí no alinhamento de necessidades para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro tópico vai ser esse. O segundo tópico, no outro vídeo, vou falar sobre os aspectos técnicos na renovação. Não de técnicas novas de maneira efetiva, mas sobre a importância da mudança de técnicos para esse processo de renovação. Então vai ser esse o tema do segundo vídeo. E o terceiro vídeo eu vou focar na renovação com base nas atletas. Quem seriam as atletas que poderiam compor e ajudar o Brasil nesse cenário de renovação, de necessidade de substituição de peças. Então, eu vou interromper por aqui essa abertura e já vou dar sequência aqui ao primeiro tópico, que eu acho que é muito importante, uma coisa que não existe, ou se existe, é feito de maneira muito tímida e não sistematizada no âmbito da seleção brasileira feminina, que é um trabalho no desenvolvimento da carreira de cada atleta, no desenvolvimento pessoal até de cada atleta, que é onde começa qualquer desenvolvimento, assim. Então só vou fazer para a gente poder já começar sobre este tema. Já começando um tema diretamente aqui, que é isso que importa, a gente quer falar sobre voleibol em relação a esse tópico que eu coloquei, Por que eu penso nisso? Quando a gente... por que é tão importante ter esse cuidado, Como se fosse um trabalho extra-quadra no desenvolvimento de cada atleta. A renovação é muito importante para que a seleção brasileira ela possa aí, continuar frequentando os pódios. Fato é, se a gente for pensar, a nossa seleção brasileira ela está em destaque internacional há mais ou menos uns 25 anos, quando uma geração anterior ela começou aí a vencer os sul-americanos, que até então existia uma hegemonia peruana nos sul-americanos de voleibol feminino. O Brasil começou a se destacar, venceu o sul-americano em 1991, participou da Olimpíada de Barcelona em 1992, ficando na 4ª colocação. Então, a partir daí, o Brasil começou a se tornar favorito das competições que participava, sempre frequentando o pódio, com exceção das 2 últimas competições importantes, na Olimpíada do Rio, em 2016, e no último Campeonato Mundial em 2018, onde o Brasil foi eliminado aí, antes mesmo das semifinais, mas ainda assim, mesmo sendo eliminado tão precocemente, a seleção brasileira sempre foi tratada como favorita. E aí a gente fala de 25 anos de atividade, se a gente... 25 não, desculpa, fazendo conta errada aqui, 27 anos, se a gente pensar que a seleção feminina começou assim, a se destacar no cenário internacional com a 4ª colocação na Olimpíada de Barcelona em 1992 até o ano de 2019, o ano atual. Então são 27 anos, 26 anos aí de protagonismo internacional. Uma curiosidade em relação a esse tempo todo é que, basicamente, os resultados da seleção brasileira foram sustentados por 2 gerações. Isso mesmo, Geração é um grupo de atletas que nasceram em períodos simultâneos, Quem conhece voleibol
e acompanha o trabalho de base sabe que cada geração de voleibol de base é formada por atletas nascidas em 2 anos. Por exemplo, no atual momento, né, estão aí participando de seletivas jogadoras nascidas em 2000, 2001, também 2002, 2003, são atletas que compõem a seleção juvenil e seleção infanto-juvenil brasileira, sub-21 e sub-18. Sub-20, corrigindo, sub-21 é no masculino em nível internacional. Então, sub-20 e sub-18 no voleibol feminino internacional. Essas meninas que nasceram nesse biênio, né, elas formam uma geração e os grupos que sustentaram aí o voleibol brasileiro são meninas que nasceram no mesmo período, completados aí por uma ou outra que se destacaram nas gerações posteriores. Fato é que um intervalo de tempo muito grande para que a gente tivesse apenas 2 gerações que sustentassem a seleção brasileira, né? Será que nesse tempo todo, com o trabalho que é feito aqui de base, pelo menos tem investimento, né? Tem um centro de treinamento que fica em Saquarema, existem aí uma dedicação de verba para que as meninas possam treinar um tempo maior, para que tenha uma comissão técnica competente muito completa, né, com pessoas aí em todas as funções que são necessárias, viagens internacionais. Mesmo com os problemas recentes de patrocínio, que reduziu, claro, o investimento no voleibol de base, sobretudo, as seleções podendo participar cada vez menos aí de eventos internacionais, não são os eventos principais, como os continentais, os mundiais, mas torneios amistosos, viagens para fazer amistosos, isso reduziu de uns 4 anos para cá, quando começaram escândalos aí envolvendo o Banco do Brasil, e também uma redução do patrocínio do investimento do Banco do Brasil no voleibol brasileiro. Mas, independente disso, existe uma estrutura, existe uma intenção e existe uma cultura no voleibol brasileiro. E, com tudo isso, é muito pouco que, nesses anos todos, apenas 2 gerações fossem, né, o sustentáculo da seleção brasileira. A primeira geração que sustentou a seleção brasileira era formada por Ana Mose, Márcia Fu, Fernanda Venturini, Elia Fofão, Ida, Ana Flávia, que são jogadoras que nasceram mais ou menos no mesmo período de tempo, completadas aí com jogadoras que nasceram nas gerações posteriores, como a Ana Paula, a Leila, a Virna. Então, são um grupo de jogadoras que nasceram no mesmo período, estiveram no mesmo ciclo de formação de base e foram as principais atletas da seleção brasileira. No grupo atual, a geração que tem sustentado a seleção brasileira, ou que sustentou durante um tempo maior, e a gente está exatamente nesse momento, né, vivendo aí uma dificuldade, justamente com essa renovação, né, a gente tem dificuldade de aposentar as atletas ou dificuldade de lançar novas meninas aí para esse desafio internacional, que é o grupo formado com a Paula Pequeno, a Jaqueline, a Sassá, né, são todas meninas aí da mesma geração, participaram do mesmo ciclo de base, junto com a Fabiana, com a Dani Lins, né, era uma diferença aí de 4 anos, e agora essas meninas estão se aposentando da seleção, algumas até se aposentando da carreira. Como eu falei, é um tempo muito longo para que a gente tenha apenas 2 gerações, né, sustentando esse tempo todo de trabalho do voleibol brasileiro. A gente acaba tendo uma sorte, acho que é sorte em relação a isso, que as nossas meninas, nossas atletas, elas estendem a participação na seleção e muitas só saem, né, depois que elas estão com um problema de saúde muito sério, com uma contusão, que tem aí o impacto direto no seu desenvolvimento, né, no seu rendimento dentro de quadra, ou quando ela cansou, quando ela não quer mesmo, quando ela quer ser mãe, quando ela quer ficar com a família. Do contrário, as jogadoras passam muito tempo na seleção, a gente tem um time base, né, que ele dura durante muitos anos. Isso é interessante do ponto de vista de que você tem um time, que você forma uma identidade, mas é ruim do ponto de vista da rotatividade das meninas, de permitir que outras atletas se juntem a um grupo e se elevem, porque quando uma menina vai para a seleção brasileira, se ela sabe aproveitar aquela oportunidade de desenvolvimento pessoal, ela melhora como atleta, né? Ela deixa de ser uma menina de destaque de clube e passa a ser uma menina que pode ser muito mais importante para o seu clube. Então, a gente perde essa oportunidade de deixar outras meninas de participarem lá. Eu vou falar mais sobre a questão técnica no outro vídeo, agora eu vou focar mais na questão de desenvolvimento das pessoas, e eu fiz essa introdução para mostrar, assim, ter atletas que passam da geração de base para adulta com qualidade é fundamental para um resultado positivo da seleção brasileira. Nós tivemos 2 gerações que nos garantiram isso durante muito tempo. Quando eu falo de resultado positivo, eu não estou falando de primeiro lugar só, estou falando de frequentar sempre o pódio. A gente garantiu isso basicamente com 2 gerações como base, tendo outras atletas posteriores assim que completaram esse grupo, mas em quantidade menor, né? E nós poderíamos ter outras gerações de destaque se a gente tivesse um maior aproveitamento das atletas que compõem a base brasileira. Se vocês prestarem atenção, né, nós vivenciamos um momento onde muitas meninas, ou as meninas, as atletas brasileiras, uma observação muito particular minha, tá? Você pode ter uma opinião diferente, elas demoram para poder amadurecer, demoram para poder chegar em uma compreensão
melhor sobre a sua carreira como atleta, sobre o seu potencial físico, o seu potencial técnico, de conseguir aplicar esses conhecimentos, esses recursos dentro de quadra, né? Às vezes a menina tem habilidade, mas falta um pouquinho disso aqui, né? Não de inteligência, mas até mesmo de cabeça, de concentração na sua carreira, de saber onde que ela quer chegar e como que ela pode fazer isso. Né? Então, dentro disso, que eu pensei que seria muito importante no Brasil, dentro de toda a infraestrutura que existe para o voleibol, existisse também na área, na gestão das seleções, né, pessoas que estivessem preocupadas em acelerar esse desenvolvimento das meninas ou possibilitar com que elas não precisem chegar com 30 e tantos anos para estarem nesse nível, mas que o quanto antes elas sejam profissionais que tenham aí uma condição de oferecer o seu melhor. Por que isso é preciso? Né? Você pode estar pensando aí, mas aí qualquer menina, né, tem que saber de si, cada uma tem que correr atrás, cada uma tem que tentar ser o melhor. Eu concordo, né? As jogadoras, elas têm responsabilidade, sim, sobre a sua carreira, sobre quem elas são, né? Elas têm que correr atrás, têm que ser as principais interessadas. Mas se você fizer uma observação, no mundo inteiro, em qualquer tipo de trabalho, né, seja ele com esporte ou fora do esporte, você sempre vai encontrar profissionais, mesmo, onde você trabalha. Tem aqueles profissionais que conseguem caminhar sozinhos, né? Que eles são inteligentes, são sacados, são proativos, eles mesmos entendem aí as suas capacidades, as suas necessidades, né? Estudam, procuram recursos sozinhos, vão melhorando de uma maneira mais autônoma. E existem aqueles, que aliás são a maioria, se a gente for pensar, que precisam de um empurrãozinho, né? Oferecer esse empurrão não é ruim, se o resultado vai ser bom. E isso, né, é tão importante, tão necessário e tem justificativa, e você vai concordar comigo depois que eu vou te oferecer esse exemplo, né, o como muitas atletas podem não estar rendendo o suficiente ou podem não estar sendo as melhores atletas e porque não são as melhores pessoas que poderiam. Eu não estou falando de melhores pessoas no sentido de caráter, tá, gente? Mas no sentido, assim, tipo, de maturidade, né, de maturidade, de conhecimento do mundo, de autoconhecimento, né, elas poderiam fazer isso antes, né? A maioria deixa para depois. Eu vou usar um exemplo de uma atleta que, para mim, ela é sensacional, e eu vou tomar liberdade de usar esse exemplo, porque eu a respeito muito como atleta, já vi jogar, já vi treinar, acompanho há muito tempo, que é a Carol Gataz. Carol Gataz, ela é nascida em 1981, ela completa agora em 2019 38 anos, e ela está vivendo a sua melhor forma física, a melhor forma técnica. Carol Gataz sempre frequentou seleções de base, participou de ciclos olímpicos, mas ela não conseguiu, por exemplo, chegar até uma Olimpíada. Embora ela seja uma menina com uma excelente altura, ela tem 1,92 m, né, ela tem um excelente tempo de bloqueio, uma leitura tática muito importante, ela não era aquela atleta definitiva. A gente nunca viu Carol Gataz jogando quando tinha 20 e tantos anos, como ela joga agora com 37. Né? Ela está, assim, no fino do seu voleibol, numa idade onde muitas meninas já estão, assim, reduzindo a sua capacidade física, já estão, né, não estão jogando mais com tanto envolvimento, não estão oferecendo o seu melhor, até técnico, tático, né? E a Carol Gataz está no gasto total. E ela mesma já deu entrevistas onde ela revelou, né, que agora, com a maturidade, que ela começou a entender melhor o seu corpo, a importância de uma preparação física adequada, de uma alimentação, uma consciência do que ela pode fazer em quadra. Né? Mesmo ela não sendo a atleta mais forte fisicamente, né? Ela não tem aquele ataque porrada, mas ela tem uma velocidade de braço, uma capacidade de encaixe que ela consegue ser uma atacante muito efetiva, e prova é que ela destaca nas estatísticas de eficiência de ataque, sendo que o seu principal fundamento dentro de quadra é o bloqueio. Se Carol Gataz estivesse jogando o que ela está jogando agora, nas épocas das Olimpíadas de Pequim e de Londres, com certeza ela faria parte do elenco. Em Londres ia dar uma super dor de cabeça, porque lá tinha Valesca, Fabiana e Thaísa jogando um super voleibol, e a Carol Gataz ia chegar brigando com tudo. Em Londres ela teria muito mais oportunidade, mais facilidade, porque a gente já não tinha mais a Valesca tal, e as outras atletas que estariam no grupo, com certeza a Carol Gataz se destacaria mais que elas. Né? Mas fato é, por que Carol Gataz só acordou de alguma maneira da carreira dela agora? E por que ela não poderia ter feito isso antes? Né? Qual é esse elemento? Né? E olha que a gente está falando de uma atleta que não é só boa dentro de quadra, mas eu respeito muito a Carol Gataz, que eu acho ela uma mulher inteligentíssima, dá gosto de ouvir a Carol Gataz falar. Quem acompanhou a Carol Gataz quando ela foi comentarista de alguns jogos de voleibol, de transmissões ao vivo, ela entende muito o que está acontecendo dentro de quadra, conhece as atletas, é boa de fala, tem uma fala boa, uma fala gostosa, né, assim, tal, e sabe o que está falando. Então, a gente está falando de uma jogadora que é uma pessoa inteligente.
E mesmo com tudo isso, né, e tendo passado aí pelos melhores técnicos, ela sempre jogou nos times de ponta, com as melhores comissões, de alguma forma, ela só acordou, teve um insight, assim, eu posso fazer mais, no momento que ela estaria aí se aposentando da carreira dentro de um ciclo mais normal de qualquer atleta de voleibol. Agora, por que que as outras atletas não conseguem fazer isso antes? Será que não falta uma ajuda externa? Será que não tem alguém que pode fazer esse trabalho, né, de, quando eu falei de RH, desenvolvimento, porque nas empresas, no departamento de RH, se preocupa com o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. E o desenvolvimento como pessoa é mais do que um conhecimento técnico. É você ser hoje uma pessoa que conhece mais do mundo de maneira ampla e se conhece mais do que em relação a ontem. E aí a sua potencialidade para fazer o que você quiser, até dar conta de um trabalho muito complexo, ela fica maior, porque a sua visão da vida, do mundo, a sua capacidade de perceber as coisas melhora. Né? Então, o departamento de RH faz isso. E hoje está muito na moda também algo que poderia ajudar nesse sentido, que é o coach. Né? Todo mundo, tem várias pessoas aí que oferecem esse trabalho do coach. O coach é um profissional, que é um consultor individual, que ele orienta outros profissionais a se desenvolverem na sua carreira, a estabelecerem passos, sistematizar processos, né? Estabelecer metas e objetivos para você chegar até lá. Eu mesmo já fiz uso de coach assim, foi muito bom. Eu acho que falta isso para orientar meninas que estejam no período de formação. A gente tem meninas muito interessantes que passaram pela seleção, mas que não se confirmaram depois na carreira adulta. Né? Será que essas meninas não estariam aí tendo talvez uma confusão logo no início da carreira? Desculpe pela tossida. Estou fazendo o vídeo direto, não vai ter edição, vai ficar a torcida aí, porque o mano tosse. Então está aqui para a gente poder compartilhar esse momento. Né? Mas será que essas meninas elas não poderiam ter um destino, uma trajetória diferente, se elas não tivessem um profissional que estivesse preocupado onde elas estão jogando, quem que é o técnico dessas meninas, se ele é um cara que está preocupado com o desenvolvimento tático e técnico dela, porque é muito comum, né, as meninas, elas participam da seleção de base, aí tem algumas meninas que já são prontas para jogar, que são mais habilidosas, que naquele momento, né, daquela faixa etária do voleibol, ela se destaca, é a mais habilidosa entre todas. Tem algumas que não estão nesse nível, mas que são interessantes em relação ao biotipo. Elas estão lá no grupo também. Aí algumas dessas meninas, elas acabam não treinando o ano inteiro, enquanto elas estão na convocação de base, não jogando tanto. Quando acaba o calendário da seleção, ela volta para o clube dela. Aí ela chega no clube dela, fora de forma, né? Pós-temporada de seleção brasileira, tendo que pegar um grupo que está lá, moendo, treinando, já jogando o tempo todo. E geralmente acaba o campeonato de seleção, começa aí a parte final dos campeonatos de clube. Geralmente o calendário da seleção é assim: tem uma convocação entre março, abril, maio, a seleção começa a treinar, agosto, setembro, outubro, a seleção disputa os seus campeonatos, as jogadoras voltam para o clube e os clubes estão nas fases finais dos seus campeonatos regionais, estaduais, quando elas estão aí completando esse ciclo. Né? Então, ela chega lá no clube, já fora de forma, tal. Outra menina ficou lá ralando, treinando o tempo todo, tá na vaga de titular dela, ela não joga nem na seleção, não joga nem no clube. E essa menina vai passando o tempo, tipo assim, ela tem expectativa assim, esse ano ela treinou mais ou menos na seleção, vai que no ano que vem ela volta melhor. Mas como que ela vai voltar melhor se ela estava num clube que ela não jogou, se ela estava na seleção que ela não jogou, ela só treinou e às vezes ninguém orientou essa menina no que ela precisa melhorar. Ninguém orientou essa menina, assim, olha, você tem potencial, você tem biotipo para a seleção, você é alta, mas você precisa melhorar o seu encaixe, você precisa ter uma movimentação mais rápida, você precisa ter um ataque mais forte, mais conciso, você precisa aí ter um tempo de bloqueio melhor, você precisa não dar prejuízo no fundo de quadra. Será que tem alguém que orientou essa menina e conversou com o técnico dela para estabelecerem um processo sistematizado para que ele evolua nesses fundamentos? Será? Bom, eu já fui treinador de base, sei como é que funciona o sistema de base no Brasil, eu posso te afirmar que se existe isso em algum clube, é exceção da exceção da exceção. A maioria não tem esse tipo de trabalho. Além dessa questão técnica de se preocupar com que a menina chegue no melhor, que ela se desenvolva como atleta, tem uma coisa que eu fico muito preocupado também, principalmente quando a menina ela está no último ano dela de seleção juvenil, ela é essa menina que fica na reserva, que só treina, né? E aí, para você entender, você que não acompanha tanto a base, mesmo quando a menina participa de um mundial juvenil, no seu país, né, aqui no nosso caso, no nosso regulamento, ela ainda é uma atleta juvenil,
no ano seguinte. Então, ela vai jogar ainda mais um torneio de clubes. Por exemplo, ano passado teve o Mundial Juvenil. Né? O Brasil participou, infelizmente não foi bem, a gente tem caído muito de rendimento em relação aos campeonatos de base, a gente detonava tudo, agora a gente está assumindo até do pódio. Mesmo tendo meninas interessantes, na minha visão, que tem potencial para serem trabalhadas, o que falta é alguém colocá-las para jogar. E de verdade, de verdade. Então, as meninas que jogaram no passado, 2018, estão disputando os estaduais juvenis, né, participando, e algumas elas acabam se perdendo nessa transição, né? No último ano dela de juvenil de clube, quando ela não está mais na seleção, não está mais em evidência. No clube, o pessoal tem mais interesse em ganhar o campeonato, talvez, do que dar oportunidade para essa menina que pode ser uma atleta profissional de sucesso se desenvolver, e ela fica perdida. Né? Será que não tem ninguém que acompanhe essa menina e vai falar assim, olha, minha querida, vamos assim, está acabando o seu contrato com o clube juvenil, vou te colocar nesse clube pequeno aqui, adulto, para você disputar uma Superliga B, para você disputar um estadual, para você jogar, para você dar suas cabeçadas, para você aparecer mais, né? Vai para esse lugar aqui, porque esse técnico aqui, ele é muito bom de fundamento de atleta, ele consegue te ajudar, tem mais golpes aí no ataque, ele consegue trabalhar a sua agilidade, né? Será que tem alguém que está fazendo isso com essas meninas? Né? Eu te afirmo que não tem ninguém. Isso é muito ruim e até um contra-investimento, porque se eu tenho uma atleta que fica 4 anos participando dos trabalhos de base, que é esse o tempo máximo que uma menina fica dentro da sua idade, né, na seleção de base. Às vezes ela for muito precoce e adiantar uma geração, como é o caso de Bia, né, que hoje está na seleção adulta. A Bia ficou 6 anos na seleção de base, porque ela chegou muito cedo lá, né, antes mesmo do que ela deveria. Agora, essa menina ficou 4 anos lá, aí ela era uma dessas meninas que não era protagonista do time, mas que pode ser uma grande atleta no futuro, porque tem biotipo, é só trabalhar e insistir, né? E ela, por acaso, assim, terminou o último ano juvenil, ela meio perdida, ninguém quiser, ela achou difícil, que não ia dar para ela, tal, porque nem conhece as possibilidades da carreira, não tem alguém orientando, ela deixa de jogar voleibol. Foi um investimento, né, desperdiçado, se você for parar para pensar num núcleo que está ali para desenvolver atletas visando a seleção brasileira adulta. Então, eu acho importante ter esse profissional, né, um grupo de profissionais, ou essa área na seleção brasileira que se preocupa com o caminhar da atleta, né, as que estão no grupo da seleção e outras que são observadas aí, para que elas se desenvolvam exatamente e consigam, inclusive, ter uma compreensão, uma autocompreensão, uma compreensão da sua carreira, uma compreensão das suas necessidades, do seu potencial físico, das suas necessidades físicas, o quanto antes. Fazer aquilo que a Carol Gataz fez sozinha, com os 30 e tantos anos de idade. Adiantar isso para 21, 22, 23, 24, 25, mas num tempo aí onde ela aproveita até melhor os resultados dessa carreira, né? Porque a Gataz, se ela tivesse esse desempenho mais cedo, com certeza ela teria, além de resultados na seleção brasileira e participações mais efetivas na seleção brasileira, ela poderia aí ter contratos até maiores, pensando do ponto de vista profissional, né? Do seu ganho profissional, principalmente considerando que a carreira de atleta de voleibol, por mais que você tenha longevidade, e no Brasil isso não está sendo novidade, né? A gente vê muitas meninas aí conseguindo estender a sua carreira muitos anos, como a Carol Gataz, a Valeuska, a Arlene, a Fofão, que jogou tantos anos, nos presenteando aí com seu talento, graças a Deus, né? Teria vivido aí mais tempo, mas a carreira tem um fim, né? Então, será que não poderia ter ajudado essa menina nisso? Né? E quando eu falo disso, por exemplo, se foi possível para a Carol Gataz, é possível para várias outras atletas. A Carol Gataz conseguiu sozinha ter esse insight. Tantas outras meninas podem não conseguir ter esse insight, porque lembra quando eu falei da Gataz, que ela era uma menina inteligente, articulada. Quem observa a vida da Gataz sabe que ela é uma menina, né, que veio de uma família estruturada, então ela teve uma boa educação, uma boa formação, ela tinha elementos que a possibilitavam ter essa compreensão sozinha, ainda que num período mais tardio da sua carreira. Agora nós temos muitas meninas, e a maioria delas tem uma história de vida muito diferente da Gataz, e às vezes uma dificuldade muito maior de ter essa autocompreensão. E aí, infelizmente, essas meninas vão parando no meio do caminho. Depois dos outros vídeos aqui dessa Onda do Mundo, eu estou vendo ali, ó, quem está quase dando meia hora, então eu tenho certeza que daqui a pouco ninguém está mais prestando atenção no que eu estou falando. Nos próximos vídeos vou dar exemplos, né, em relação à renovação de meninas que frequentaram as seleções de base, eram promessas e que nem chegaram a ser destaque no adulto. E elas poderiam ter feito isso, né? Às vezes faltou ali esse profissional que desse essa orientação para a menina, que ficasse no pé dela. Às vezes a menina, e eu já vi acontecer isso de perto, quando eu era treinador de base e me relacionava com muitas atletas. Tem menina que era estrela em seleções de base,
que já aparecia nos clubes, até assim, os clubes adultos, assim, com altos salários, elas tiveram precocemente aí um ensaio do que pode ser uma vida de atleta, porque o atleta de voleibol não ganha o salário do atleta de futebol, nem de longe, mas ganha muito mais do que a maioria dos outros profissionais. Então é uma menina que vai com 20, 21 anos, né? Se ela passou na seleção de base, se ela era titular, se ela foi titular ou trabalhou em clubes badalados, ela vai ganhar muito mais do que qualquer menina da idade dela, que já esteja trabalhando. Então a menina acaba muito precocemente experimentando assim, um gostinho, que não é o que ela deveria experimentar. Ela deveria, talvez, entender a necessidade de investimento na própria carreira, não de dinheiro, mas de concentração, de percepção, né, de desenvolvimento pessoal. A maioria não consegue fazer isso sozinha, e é por isso que eu estou falando aqui que para a renovação a gente tinha que ter um profissional ou uma área dentro da Confederação Brasileira de Voleibol que se preocupasse em ser esse coach fora das quadras dos atletas. Né? Quando eu falo em pensar na carreira, não é pensar no contrato dela com o clube, é pensar nos caminhos dessa carreira. Né? Tem menina que às vezes faz mal para ela jogar num grande clube naquele momento, porque ela pode se deslumbrar. Tem menina que precisa jogar, tem que jogar num clube menor. Tem menina que precisa ainda melhorar tecnicamente, ela tem que jogar num clube onde existe a preocupação daquele técnico em desenvolver os atletas tecnicamente, porque dá, viu? Não é só na base que você corrige atleta, não. E corrigir atleta tecnicamente é fundamental para você ampliar os recursos dela dentro de quadra. Né? Às vezes a gente não consegue ganhar jogo porque a menina não consegue efetuar algumas ações técnicas que a tática daquele jogo necessita. E desenvolvendo, né, uma multiplicidade de recursos técnicos na atleta, você consegue ter mais opções aí para o plano tático, para o plano tático de qualquer técnico. Bom, terminamos aqui esse primeiro vídeo, quase meia hora de vídeo, eu falei pra caramba, meu Deus. No próximo vídeo, que eu vou fazer no domingo, eu vou falar sobre a questão da renovação dos aspectos técnicos. Mas eu espero que você tenha gravado essa mensagem. Se a gente não tiver atletas mais antenadas para a sua carreira enquanto antes, nós sempre vamos ter problema para a renovação. E, gente, 25 anos aí com uma seleção de destaque internacional, sendo sustentado basicamente por 2 gerações, é muito tempo para poucas gerações, considerando a estrutura que a gente tem. Um grande abraço, até lá.